Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Dividir aqui. Janela aqui. Maravilha. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar isso daqui. Maravilha. Vamos lá, então. Então, hoje, o que a gente vai falar de empreendedorismo? A gente vai falar do valor das ideias, tá? Então, a gente já falou, né, sobre a proatividade, no sentido de quando a gente vai montar uma startup, né, a proatividade das ideias, né, a hipótese e valorizando as nossas ideias, tá? Então, basicamente, o que é uma ideia, né? Existem várias definições, a gente vai fazer uma definição simplista aqui. A palavra ideia é usada em duas acepções, né? Como sinônimo de conceito ou num sentido mais lato, né? Como expressão que traz implícita uma presença de intencionalidade. Então, quando a gente fala assim, né? A ideia sobre essa linguagem de programação, por exemplo, eu estou falando sobre um conceito, tá? Orientado a objeto ou não. E quando eu penso também no sentido de uma intenção, eu tenho ideia de no futuro fazer um curso assim, assado. Então, é a intencionalidade que está ali, tá? Mas, basicamente, a palavra deriva do grego, né, ideia, né, não sei se é ideia, né, ou eideia, né, cuja raiz etimológica é eidos, que representa imagem, tá? Então, quando a gente analisa, de fato, né, quando a gente tem uma ideia, a gente mentalmente constrói uma imagem na nossa cabeça sobre aquilo que a gente tem uma intencionalidade ou que traz uma expressão, né, que traz um conceito para a gente. Né? E isso traz para a gente um insight de uma proposta que busca desenvolver algo novo ou melhorar o que já existe. Tá? Então, a ideia pode ser no sentido de melhorar algo também, tá? Que a gente tem falado tanto aqui. Tá? E aí a gente esbarra com outro detalhe, que é a hipótese. Tá? O que vem a ser a hipótese? Né? A hipótese é uma suposição ou apenas uma especulação, é uma formulação provisória. É algo que a gente pode falar assim, olha, eu acho que para resolver aquilo ali tem que fazer isso. Mas para você ter certeza, você tem que ir lá e colocar a mão na massa e investigar. Se você apenas falar isso, é uma formulação provisória, não tem fundamento nenhum. É apenas um achismo, por assim dizer, que pode se tornar real, tá? Com intenções de ser posteriormente demonstrado ou verificada, tá? Constituindo uma suposição admissível, né? Com base na ideia de supor que o desenvolver um produto ou solução do problema, ou a solução de um problema, né, que será mitigado ou será resolvido. Então, perceba que a ideia de supor, né, que supor o desenvolvimento de um produto ou a solução do problema será resolvido ou suprimido em sua parte, né? E é necessário validar essa hipótese, né, que teve sua origem com uma ideia, certo? Então, perceba, nada impede você ter várias hipóteses. O detalhe é que quando você for trabalhar nelas, você tem que provar elas, você tem que validar elas, tá? E aí a gente chega no conceito do valor das ideias, né? A gente tem aqui algumas coisas. Então, por exemplo, a ideia é um novo empreendimento, de um novo empreendimento é muito boa. Então, eu tenho o desejo de montar uma empresa que faça isso, né? Mas confiar
única e exclusivamente o investimento e desenvolvimento de um projeto apenas nessa ideia exige muito cuidado, exige muita atenção, tá? E apesar da sua ideia ser boa para você, nem sempre ela é boa para os outros e talvez ela não seja viável, né? Por N motivos. Mas alguns deles a gente pode trazer aqui, né? Qual é o seu custo de produção? O seu custo final de venda, né? Porque se o custo de produção for alto, o custo de venda vai ser alto. E aí talvez o seu cliente tenha que ser, o perfil do seu cliente tem que ser mudado, tá? Pelas características do ambiente. Então, será que esse produto é viável nesse ambiente, né? Pelo cenário econômico, quais os problemas quais os problemas que ela resolve, né? Quais dores do cliente? Então perceba que a gente pode ter vários fatores, né? A resolver aqui, né? Então perceba que isso precisa ser pontuado quando você vai desenvolver a sua ideia. Então são hipóteses. Agora essas hipóteses precisam ser validadas, certo? E quanto vale a ideia, né? A sua ideia ainda não tem valor. Quando a gente tem quando a gente está aqui naquela situação de, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a figurinha, né? A figurinha, e aí tem aqui um balão, né? Aqui tem as nossas ideias, né? As ideias, isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui tem zero valor, ok? Tem zero. Por quê? Porque elas ainda não foram validadas, tá ok? Então, se você não tem nada estruturado e testes feitos, sua ideia continua sendo apenas um insight, tá? Então, tem que existir um planejamento, né? Tem que existir aqui um planejamento. Planejamento, escrever aqui. Planejamento, né? Ou estrutura, né? Tem que ser estruturado. Tem que ser estruturado, ok? Para que daí esse conjunto de estruturas, né, de planejamento, aí sim a sua ideia passa a ter um valor significado, passa a ter um valor significativo. Sem isso, ela é apenas uma ideia, tá? Depois, então, que eu fiz isso, eu posso começar a valorizar as minhas ideias. Então, coisas que eu posso, pontos importantes para a avaliação de um negócio em potencial. Lembre-se que a valorização de uma hipótese é a construção do seu artefato. Então, se a hipótese era a montagem de um carrinho de cachorrão, como é que eu vou valorizar? A valorização dessa ideia é transformar essa ideia no próprio negócio, tá? Então, eu tenho algumas questões que eu tenho que levar, né, para valorizar essa ideia. Dentre elas, eu preciso ter uma equipe, né? Essa equipe vai ser formada por quem? Qual o perfil dessa equipe? Qual é o mercado que eu vou estar atuando, né? O poder de operação. E principalmente, qual vai ser o meu diferencial? E quais os canais eu vou utilizar para divulgar o meu produto, né? Quais os canais eu vou utilizar? Então, a gente tem esses detalhes, a gente tem essas características, ok? Aqui, opa. Então, ó, falando especificamente da equipe, né? Perceba que não se trata da questão de ideia em si, mas de quem está lá para fazer acontecer. Então você tem que entender que desculpa. Você tem que entender que as pessoas que vão trabalhar com você, é elas que vão fazer acontecer aqui essa empresa, né?
E o mercado vai mudar essas tendências. E, consequentemente, as ideias podem mudar também. Tá? O que mais aqui? Vamos lá. Falando especificamente do mercado, né? Se a gente for falar aqui do mercado, o mercado é onde você vai comercializar o seu produto, né? Grande parte da avaliação das ideias iniciais está relacionada em quantas pessoas ela pode ajudar. Então, o mercado qual é a penetração, qual é a quantidade de pessoas elegíveis que vão consumir o seu produto, né? Então, se você falar para mim, 50% das pessoas de uma cidade, ótimo. E aí, com base nesse número, você vai agora identificar quem são os seus concorrentes e qual é a fatia do mercado que os seus concorrentes têm desses 50%. A pergunta é, esse seu concorrente, ele também identifica, ele também abrange esses 50%? Então, perceba que esses 50%, se tiver 10 empresas, você vai ter que dividir esses 50% entre esses 10 concorrentes. E aí, tem espaço para você agora? Então, você tem que estar ciente disso, tá? Com relação ao poder de operação, né? É interessante pensar em uma solução super maravilhosa para as pessoas, mas isso entra em choque com o tempo de espera. Então é aquela história, né? Se eu for desenvolver um produto que vai atender, resolver todos os problemas da pessoa, quanto tempo vai demorar para construir essa solução? E quanto vai custar isso? Será que isso vai ser viável? Tá? E qual é o diferencial do seu produto, do seu serviço para os seus clientes? Eles entendem, eles enxergam esse diferencial no seu produto? Como é que você está mostrando esse diferencial para eles? Como é que está sendo a identificação deles desse diferencial? Tá? E aí, tão importante quanto isso, são os canais, né? Como é que você está se relacionando com esses clientes? Né? Como é que você está estabelecendo esse contato com o cliente? Tá ok? Então, empreender é passar por essas etapas e identificar que cada uma dessas etapas tem as suas particularidades, tá ok? E essas particularidades, elas vão impactar no desempenho da sua atividade econômica. Então, o empreender é ter ideia, ter noção, ter visão de que essas etapas, elas não podem ser queimadas e elas têm que ser gerenciadas, tá? Essas etapas, elas precisam ser gerenciadas. Muito bem. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar aí para vocês hoje, tá? Qualquer coisa, então, entre em contato, tá bom? Só registrando, não teve nenhum aluno também nessa aula aqui, mas eu gravei ela como se fosse dada. Ok, tchau, tchau, até mais, obrigado.